Eu queria trazer, a gente já deu spoiler aqui, que eu gostaria de falar muito sobre o que aconteceu ontem, né? O que eu vi ontem lá no Congresso parecia uma horda, assim, de idiotas mesmo, vamos falar português, claro, que é engraçado porque o Congresso, né, é o lugar do diálogo. E esses caras, eles têm uma dificuldade muito grande de dialogar. Na verdade, existe uma impossibilidade de dialogar com alguns deles, né? Então, eu estou falando da extrema-direita, vamos aqui dar nome aos bois, Brunini, Gayer, o Sargento Farrur, Nicolas Mauro. É uma tragédia ali. Então, assim, quando você vê esse tipo de cretinice ali no Congresso, me parece que existe um projeto por trás de tudo isso, aí você vai me dizer se é voluntário, involuntário, de enterrar a política mesmo, né? Porque se você está fazendo isso na casa, porque ali as pessoas representam pontos de vista, ideias distintas, às vezes ideias que se chocam, mas ali sempre, né, lógico, a gente teve vários episódios gigantescos, mas a gente vive um momento que esses caras, eles estão ali não para dialogar com ninguém, nem para apresentar nenhum projeto. É só para expor a sua estupidez. Inclusive, isso dá muito like, né? Dá muito like, dá muita visualização, que é outro assunto que eu queria falar com você sobre o papel da internet, mas isso eu deixo mais para frente. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa idiotização da bancada de extrema-direita no Congresso. Falar especificamente disso para depois a gente ampliar nosso papo. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Obrigado pela pergunta. Eu acho que o que a gente tem assistido nos últimos tempos confirma várias das teses que eu defendo nesse livro. O idiota, nesse sentido, é aquela pessoa fechada em si, fechada principalmente ao outro do conhecimento e ao outro da diversidade. Eu estou resgatando aqui a origem do termo idiota. Idio é privado, né? Então, o idiota na Grécia era aquela pessoa preocupada apenas com o próprio umbigo, incapaz de se relacionar com a polis, portanto, incapaz de se relacionar com a política, e que deseja uma política rebaixada, que sempre desejou uma política rebaixada. Agora, inegavelmente, tu tem razão, Fernando, é um projeto. É um projeto intimamente ligado àquele objeto do outro livro, que é a racionalidade neoliberal. Então, o idiota é o sujeito perfeito para viver num mundo formatado para atender aos interesses apenas dos detentores do poder econômico, daqueles 1 ou 3%, segundo Chomsky, que são chamados de super ricos. As pessoas que detêm os meios de produção material e os meios de produção da subjetividade. E é bom falar aqui, quando a gente fala em super rico, que não é aquele cara que comprou o carro do ano financiado em 50 vezes. Ou o cara que mora de aluguel num apartamento maravilhoso. É quem detém, de fato, os meios de produção. E o Congresso foi um espetáculo disso, né? Um espetáculo de desinformação. E aqui abrir um parêntese, né? O idiota, ele tem aversão à política, mas ele é político, né? Ele faz uma política voltada à negação de qualquer possibilidade de transformação através da política, porque ele quer que as coisas continuem do jeito que estão. E ele é também anti-iluminista. Então, a gente pode dizer nitidamente que esse idiota ele é tendencialmente um obscurantista. Ele tem medo do conhecimento, porque a partir do momento que você conhece os problemas em que você está lançado, começa a surgir a possibilidade de superar esse quadro de dificuldade. E essa turma não quer isso, né? Quer manter o povo ignorante, quer, de maneira geral, manter as diversas dominações. E uma maneira de manter as dominações é evitar que as pessoas compreendam o funcionamento do sistema de opressão, do sistema de dominação, que as pessoas passem a acreditar que há alternativas ao atual estado de coisas. E a gente vê isso nitidamente no Congresso, que o que se quer é manipular emoções, algumas legítimas, da população, o que se quer é gerar desinformação, comprometer
valores como a verdade, a liberdade, redefinir esses valores de uma maneira que fique fácil conseguir o proveito político que eles desejam. Você falou uma coisa que hoje eu estava pensando muito quando eu estava preparando aqui a nossa entrevista, essa questão do 1%, porque me parece que é um projeto também de você tornar as pessoas mais facilmente manipuláveis, e daí ou esse 1% cria esses líderes autoritários e boçais, como Milei, como Bolsonaro, ou ele mesmo vai ser esse líder, como é o caso do Trump, né? Que o Trump é o cara que é um cara bilionário, né? E que ele mesmo resolveu ser o bufão do negócio. Ele não delegou para um bufão, né? Assim, então, tem até essas escolas, né? Hoje que eles formam, até que a Tabata saiu, tem vários políticos aí que as pessoas às vezes nem sabem que saem dessas escolas, que são do Lehman, que são de bilionários. Então, uns think tank. Uns think tanks, assim, então, assim, existe essa coisa de... Porque quando você fala que é um projeto, me parece também que é um projeto desse 1%, desse 3%, aliado com essa elite do Vale do Silício, né, que manipula também e que dá voz aos idiotas, né? Então, me parece que é um projeto que é das burguesias, assim, nacionais, né, dos ricaços, do 1% dos países, junto com o Vale do Silício, junto com as redes, que as redes também, né, aquela velha história do Humberto Eco, deu voz para um monte de idiota, hoje tem um monte de idiotas passando por jornalista, milhões de seguidores nos canais, que você fala, pô, esse cara, tem milhões de seguidores, e você entra lá, o conteúdo do cara é um lixo. Então, me parece que é um projeto da elite, assim, a idiotizar a maior parte das pessoas, assim. Inegavelmente, uma característica da atual quadra histórica é uma reaproximação verdadeiramente pornográfica entre poder político e poder econômico. Se o Estado moderno nasce dessa separação, o que a gente vê hoje é uma reaproximação. Mas é uma reaproximação entre poder político e poder econômico que não é percebida pela maioria da população justamente porque entra em jogo essas técnicas de idiosubjetivação. Então, quando a gente diz o Trump é o bufão, ele mesmo se faz de bufão, é porque ele é o detentor do poder econômico que exerce diretamente o poder político. Uhum. E trata as pessoas de maneira a conseguir delas o proveito eleitoral, uma espécie de legitimação popular que é forjada a partir de uma ignorância que é produzida. Então, a gente pode dizer que existem máquinas de produção de idiotas, de produção dessa subjetividade idiotizante, que vão formatar as pessoas, fazer com que essas pessoas se tornem incapazes de uma reflexão crítica. O que eu estou chamando aqui de reflexão crítica? Primeiro, a possibilidade de formular juízos adequados da realidade, diagnósticos precisos da realidade e direcionar esses diagnósticos da realidade num sentido emancipador, no sentido de transformação da sociedade e de superação das múltiplas opressões a que nós estamos lançados. Então, as pessoas são formatadas para não pensar criticamente. E perceba, o idiota não se confunde com o burro, nem necessariamente com o ignorante. A pessoa pode ser genial em determinado aspecto da vida, pode ser um baita profissional, um baita técnico, mas ele foi formatado para não pensar. E depois que ele é formatado para não pensar, aí se dá voz a ele. Aí se multiplica uma espécie de naturalização desse sujeito idiota. E essa naturalização do sujeito idiota leva a outras naturalizações, como, por exemplo, a naturalização de vários absurdos. Coisas que seriam inaceitáveis há 30, 40, 50 anos atrás, hoje são tidas como naturais ou inevitáveis. Né? O próprio capitalismo, que foi tão atacado, sempre se procurou uma alternativa ao capitalismo, hoje ele é tido como a única opção possível no mundo. Né? Isso, e fazer com que as pessoas não consigam enxergar alternativas também é um dos objetivos desse processo de idiosubjetivação.